Olá a todos, bem-vindos novamente ao canal Renda Maior. O meu nome é Ariana Nunes e hoje estou aqui para analisar mais uma empresa que eu adquiri para a carteira pública do canal Renda Maior na eToro. Não percam, já a seguir. Quero desde já agradecer a todas as pessoas que ajudam o Renda Maior a crescer. Para quem não é inscrito ou para quem chegou agora, por favor, clique aqui em baixo neste botão e subscreva e faça parte deste projeto pessoal onde falamos de investimentos e educação financeira na realidade portuguesa. Pois bem, hoje, para além da ação que vamos já analisar na tela do meu computador, vamos falar também de reforços. É importante que se saiba que a carteira do canal Renda Maior é uma carteira de entretenimento financeiro e por isso o que eu vou mostrar aqui é apenas conteúdo para podermos ir analisando e termos aqui também uma performance a acompanhar mensalmente. Obviamente que ela foi pensada em, digamos, orçamentos baixos para que seja possível uma pessoa criar do zero e poder fazer alguns aportes mensais. Neste caso, o mínimo na corretora eToro são $50, o que faz que seja neste momento cerca de 44 euros e por isso decidi assim, este mês, como é um mês diferente, colocar mais dinheiro. E porquê? Apesar de estarmos todos nesta pandemia, existem pessoas que conseguiram poupar, porque estavam a trabalhar, por exemplo, em teletrabalho e conseguiram reduzir as suas despesas, porque não necessitavam de se deslocar até ao trabalho e por isso mesmo reduziram despesas e conseguiram poupar. Mas, para além disso, para a maior parte dos portugueses houve o reembolso do IRS e isso significa que entrou mais dinheiro. E se entrou mais dinheiro, nós devemos então aproveitar estes meses, tal como é, por exemplo, o subsídio de Natal, e fazer um aporte maior. Foi isso que eu fiz e por isso desta vez investi cerca de 140, o que deu mais ou menos de 125 euros na plataforma eToro e adquiri então uma nova ação para a minha carteira. Obviamente que nem todas as pessoas conseguem fazer um aporte destes mensalmente, ou existem outras que vão conseguir fazer mais, existem outras que realmente não têm essa disponibilidade e principalmente nestes momentos sabemos que é difícil para algumas famílias. De qualquer das formas, esta é a minha realidade e é por isso que eu partilho este meu investimento. Existe uma carteira particular pessoal que, se quiserem aceder ao Patreon Renda Maior, vão conseguir saber qual é, que é na de giros. Existe esta que é pública para que se possa acompanhar então a performance mensalmente. Portanto, não vamos perder mais tempo e vamos já para a tela do meu computador. Pois bem, já estamos aqui então na tela do meu computador, vamos passar aqui à ação que eu adquiri. Neste momento temos então a Johnson & Johnson, adquiri por $146,91. Neste momento já foi adquirido há alguns dias e neste momento tenho uma posição a negativo, neste caso 36 centavos negativos, é uma coisa que pode acontecer também no período de compra, no dia, vocês podem logo ter a ação a cair ou a subir, vai ser mediante, obviamente, o desempenho do mercado nesse dia. Se não me engano, o mercado ainda não abriu nos Estados Unidos, ou estará a abrir. De qualquer das formas, olhando para o total alocado da minha carteira, tenho $466,77, portanto, neste momento é aquilo que é o total das minhas ações e do meu ETF que eu comprei e tenho disponíveis ainda para poder depois juntar numa próxima compra $3,48. Este lucro é um lucro não realizado, o que significa que eu ainda não vendi estas ações que já se valorizaram e este valor ainda não é meu. É um lucro daquilo que foi a valorização das ações, que somado dá então um total de 480 euros na minha carteira em termos de valorização, com o total alocado e com o lucro que eu já tive, e $542 em relação então àquilo que neste momento é a carteira do Renda Maior. Portanto, ativos 466 euros, foi o total que eu investi e depois esses ativos já valorizaram, dando então o lucro de $72,67. Portanto, se eu vendesse, tirando aqui obviamente a taxa que iria pagar à eToro, eu ficaria então com uns $542. Reagindo desta forma, acho que é muito importante que neste momento os mercados estão muito instáveis, ainda há muito para reagir aqui aos estímulos que estão a ser feitos. Isto está realmente a transformar aqui um mercado um pouco diferente do que se vê na economia e isto vai fazer com que, provavelmente, quando saírem os próximos resultados destas empresas no próximo trimestre, que vão contemplar este período de confinamento, nós vamos ter, se calhar, aqui certas correções a serem feitas na Bolsa de Valores. E é por isso que eu acredito que os preços possam cair mediante, obviamente, a apresentação dos resultados do próximo trimestre destas empresas. Agora, investir agora poderá não ser o melhor momento, obviamente que eu tive que fazer aqui uma aquisição para também dar um conteúdo de entretenimento e podemos aqui falar sobre estes possíveis cenários. Provavelmente estas ações vão cair e eu vou-vos trazer aqui um vídeo em que elas estejam, se não forem todas a negativo, pelo menos maior parte,
É muito provável que isso aconteça e por isso também faz parte analisarmos estes resultados e vamos ver como é que, de facto, os mercados vão ter o seu desempenho e as suas performances. Neste caso deste conteúdo, eu decidi fazer a compra da Johnson & Johnson, primeiro porque é uma empresa do setor farmacêutico e segundo porque também tem, digamos assim, produtos de cuidados pessoais, o que é muito importante hoje em dia porque são certos setores que normalmente nas crises não são tão abalados. E acho que é uma boa empresa para podermos analisar e mais à frente vamos fazer aqui uma passagem rápida por alguns rácios, por alguns indicadores de análise fundamental que eu tenho aqui para dizer que fiz essa análise em maio e depois adquiri esta ação no início de junho. Obviamente que já estão um pouco desatualizados e é por isso que eu também não vou facultar este ficheiro, simplesmente acho que vocês têm que o saber construir e analisar ao vosso ritmo e, obviamente, àquilo que vocês procuram numa ação. Falando aqui então da Johnson & Johnson, nós podemos já aqui aceder então à ação que eu comprei. Os principais produtos neste momento conhecidos é o Listerine, se não me engano, o Elixir, a Neutrogena, que temos cremes hidratantes. Temos também aqui a Tylenol, que é uma espécie de medicamento, se não me engano, para as dores de cabeça e para as dores em geral. E vários produtos que são facultados a hospitais e também para retalho, para venda em supermercados e farmácias. É muito importante porque é uma empresa que paga bons dividendos, é uma empresa para longo prazo e também faz parte do grupo das 28 empresas que Donald Trump e os Estados Unidos da América então decidiram que está na corrida para a vacina contra a pandemia, contra o Covid neste momento. E por isso acho que é importante nós falarmos sobre esta empresa e podermos aqui ter atenção de que esta empresa é uma empresa de um portfólio para longo prazo. E agora, de seguida, vou-vos mostrar aqui uma análise que eu fiz, que é muito importante em relação a algumas métricas, e era isso que eu queria desde já partilhar. Antes de mais, quais foram as empresas que eu analisei na altura em relação aos produtos de cuidados pessoais e também um pouco a área farmacêutica. Apesar da Johnson & Johnson, quando foi analisada para o meu portfólio, não foi analisada na parte de farmácia, foi mais analisada na parte, então, dos cuidados pessoais, desses produtos. Era isso que eu queria que houvesse aqui uma empresa que neste momento pudesse dar algumas garantias de ter algum bom desempenho durante este período e, acima de tudo, que também tivesse aqui algum tipo de coisas que eu pudesse salientar para uma empresa que eu gosto de investir. Então, eu analisei aqui e tenho este ficheiro é apenas uma parte para que vos possa mostrar algumas informações muito importantes que vocês devem ter atenção. Eu normalmente não falo de análise fundamental porque acho que cada um tem que fazer a sua, tem que aprender a fazer a sua, mas posso partilhar um pouco da minha para que tenham também essa ideia. Isto aqui então a fonte é da Morningstar, são dados referentes a maio de 2020. É importante que vocês analisem sempre pelo setor da empresa que querem, neste caso eu fui atrás então dos cuidados pessoais. E temos aqui então a Unilever, a Procter & Gamble, a Colgate-Palmolive e a Johnson & Johnson, que foi aquela que eu adquiri. Em termos de preços de mercado, estes dados que estão aqui são dados então de maio de 2020, portanto neste momento estaremos em junho, eu já não terei como fazer aqui um ponto de comparação em relação aos dados atuais, porque não vou voltar a fazer a análise, simplesmente já a fiz antes. O que acontece aqui é que nós temos então os preços que na altura estavam calculados quando eu fiz a análise. Temos aqui então durante as últimas 52 semanas o intervalo de preços que estiveram a ser transacionadas. Temos aqui então a capitalização de mercado, significa então que as empresas neste momento se têm muita capitalização de mercado, se valem muito ou se valem pouco, portanto temos aqui então a maior é neste momento a Johnson & Johnson. Outros indicadores importantes, neste caso é o dividend yield, basicamente é a percentagem em relação aos dividendos que nos pagam, portanto neste caso temos aqui empresas que são quase todas pagadoras de dividendos e até neste caso a Unilever seria uma pagadora maior, digamos, de dividendos do que a Johnson & Johnson, mas a Johnson & Johnson também paga bons dividendos. E temos aqui também a Procter & Gamble, ela por ela neste momento, e acho que é importante referir que em relação ao dividendo temos a tributação dos 28% em Portugal, portanto têm que considerar se isso vai ser uma mais-valia para vocês em relação à vossa carteira, ter uma empresa que em vez de apostar num crescimento, neste caso vai apostar também em retribuir aos seus investidores os dividendos, que é por isso que nos pagam dividendos, se realmente vos compensa ou se vocês têm outro tipo de estratégia em que não querem utilizar dividendos, querem realmente ter uma empresa apenas na valorização e que vá então reinvestindo esses dividendos e que vá transformando uma empresa numa empresa mais forte, uma empresa com maior capital. Vocês têm que perceber então qual é o tipo de estratégia que querem. Eu gosto muito de empresas pagadoras de dividendos e mesmo que existam os 28%, se nós tivermos as taxas totalmente gratuitas, a longo prazo vai sempre ser um rendimento possível, passivo, no futuro. Obviamente que existem outras pessoas que preferem tirar os 4%
do mercado para seguirem o movimento FIRE, vão existir outras que têm outras estratégias. Eu, na minha realidade, quero uma pequena fatia todos os meses e eu acho que os dividendos ajudam-me nisso. De qualquer das formas, fica ao critério de cada um, se querem seguir realmente esse tipo de estratégia, se querem ter uma carteira como eu, combinada, em que uma parte paga dividendos, outra parte não vai pagar dividendos, vai apostar no crescimento e depois ainda vai haver mais uma terceira parte, mais para o final, talvez, do ano, em que vamos olhar para empresas realmente que são empresas possíveis de crescimento, mas que ainda estão no início. Portanto, são empresas que possam ser aqueles achados, digamos, do mercado. Portanto, isso vai ser outra coisa que vai haver aqui nos episódios da carteira da Heitor, do Renda Maior, mas neste momento vamos falar então aqui desta empresa. Já agora, por ano, eles também pagam em termos de dividendos $4,04, se não me engano. Acho que isso que está neste momento o valor dos dividendos, portanto cerca de $4 por ano, arredondando, e acho que é muito interessante terem aqui então acesso a estes indicadores que vocês vão ver. Neste momento, estas setas que vocês conseguem verificar aqui significa que quando nós estamos a analisar uma espécie de indicadores, nós temos que saber se queremos esse indicador maior ou menor. Isto por causa dos ratios e de qualquer tipo de índice que estejam também a analisar. Neste momento, eu vou aqui então falar sobre um muito interessante que se chama Price Earnings, PA Ratio. E basicamente o PA Ratio, para poder explicar de uma forma muito simples, é uma medida de comparação. Nós vamos pegar em várias empresas, como vocês podem ver aqui, Unilever, Colgate, Johnson & Johnson, e vamos medir, digamos assim, os preços das ações comparativamente. E como estas empresas têm todas valores diferentes, nós não conseguimos chegar aqui e ter uma percepção de qual é que é melhor que outra. Então, como é que é feito? Basicamente, vocês vão colocar então o valor de mercado da ação e dividir então pelos seus resultados por ação. Isto é basicamente uma forma de vos dizer se a ação vai estar cara, se a ação vai estar barata, e então é um índice de preço a dividir pelo lucro. Este rácio utiliza então os ganhos como referência, o que significa que quanto menor, melhor será então a sua análise. E neste caso vamos aqui ver que devemos sempre fazer a comparação com a média do setor, com a área, digamos assim, em que estão inseridas as ações, as empresas em questão, e a verdade é que quanto menor, então será melhor. Como podemos ver aqui, destes 4 apresentados, aqueles que está menor é a Unilever e a seguir a Johnson & Johnson. Portanto, neste momento é importante perceber que destas 4, sobre este rácio, é o melhor então seria a Unilever e a seguir a Johnson & Johnson. Portanto, a Unilever também está aqui numa boa disposição, mas a parte é que está a ser transacionada em euros e eu queria carteira para dólares. E, portanto, neste caso, a Johnson & Johnson será destas 3, que são de dólares, uma das melhores. E por isso, passando aqui então para o outro indicador, de uma forma mais simplificada, vai ser um indicador então do net margin, que eu escolhi então aqui falar neste momento, em que vai ser a percentagem sobre o crescimento nos últimos 3 anos. E nós aqui vamos querer então que seja superior, que seja realmente alto. E como podem ver, é o maior de todas as empresas, é o da Johnson & Johnson. Eu até deixei aqui uma forma de vocês poderem ver, portanto, os rendimentos menos os custos que foram então pela empresa, digamos assim, retirados para produzirem os seus produtos, os seus serviços, e por vezes as empresas podem ter um grande aumento da receita, mas se for acompanhado por um aumento superior dos custos, o resultado neste caso diminui, e é assim que nós temos que olhar então para o net margin em termos de percentagem. Basicamente eu prefiro olhar aqui para o net margin porque ele então apresenta-me já sem os custos, no que se trata então destas vendas que foram feitas e de todos os resultados. Portanto, para mim é um dos melhores indicadores, neste caso, em relação a esta empresa, e como podem ver aqui, a Johnson & Johnson tem uma boa performance. Por fim, olhando então aqui para o Return on Equity, nós temos então aqui outro indicador, é um dos que se usa mais até, neste caso Warren Buffett costuma também analisar muito este indicador e basicamente é o retorno sobre o património líquido da empresa. Neste caso representa a capacidade que uma empresa tem em agregar então valor a ela própria utilizando os seus próprios recursos. Isto basicamente é então a receita sobre os capitais próprios de uma empresa, basicamente é a maneira de verificar como a empresa vem colocando então o valor nela própria em termos de capital. E neste caso é uma empresa que fica robusta, por assim dizer. E por isso, se nós verificarmos aqui, nós temos aqui então uma setinha para cima, só para vocês terem esta indicação aqui. Isto significa que nós queremos este tipo de rentabilidade alta e não baixa, o que significa então que neste caso temos uma boa rentabilidade aqui na Unilever, mas depois também temos
digamos assim, 28,55 em relação à Johnson & Johnson. E é importante que vocês vejam então esta radiografia financeira do estado e da saúde financeira de uma empresa. E é por isso que é importante olhar então para estes dados, por aqui em termos de comparação. Eu faço sempre uma comparação que me dá, digamos assim, algum conforto em investir nas empresas, mas gosto de analisar, obviamente, os rácios mais importantes, que foram mais ou menos estes que eu falei. Existe um ou outro também interessante de se falar, mas pode ficar então para outro vídeo. Neste caso, estes aqui são aqueles que eu achei mais importantes de falar neste momento. Claro que nós podemos falar de muito mais, e acho que nós temos que saber fazer a nossa própria análise e de fazerem uma análise no setor onde está inserida realmente a ação para verem e compararem uma empresa com outras. Neste caso, para poderem fazer a análise e poderem colocar, digamos, numa tabela similar este tipo de ratios, vocês podem então, neste caso, aceder à Morningstar e também, neste caso, à Finviz, que é basicamente um site também em que vocês encontram tudo. Vocês podem ver aqui e, como podem ver, tem aqui algo detalhado sobre a empresa. Basicamente têm aqui muita informação que já vos vai dar indicações, não precisam de estar a procurar aqui e ali, podem chegar aqui e olharem realmente para os indicadores mais importantes. E claro, depois vão ter aqui também algumas informações em relação a várias empresas, quais são, digamos assim, os preços em termos de valor que estão em termos de target a apontar e outras informações como várias notícias relacionadas com esta mesma empresa. Portanto, é muito interessante, este site também vai ficar aqui em baixo na descrição se vocês quiserem aceder. Aproveito então para vos convidar a passar no Patreon do Renda Maior, que é um acesso exclusivo a assinantes, onde vocês vão ter acesso a mais conteúdo e com certeza também um conteúdo em formatos diferentes, como é o caso do podcast do Cofre, onde falamos de vários temas importantes de investimento e notícias da atualidade. De qualquer das formas, é uma área exclusiva, estamos quase com 2 dezenas de pessoas e neste momento é uma área em expansão aqui para continuarmos a prestar mais conteúdo. Para além disso, aqui no canal do YouTube vai continuar a surgir bom conteúdo e com certeza novas novidades vão chegar aí brevemente. Da minha parte, se gostaram deste vídeo, por favor, deixem ficar o vosso gosto. Eu espero-vos no próximo.